Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte, dia de final da Copa do Mundo Feminina aqui no canal. Tá? A gente vai falar sobre o confronto entre Espanha e Inglaterra, mas também a gente vai fazer um apanhado geral da competição até o momento. Tá? Obviamente o enfoque vai ser no jogo, mas a gente vai fazer este apanhado. Vamos começar pela seleção até agora da competição, como ela vem se desenvolvendo. Tá? Quem pode estar nessa seleção da competição até este momento? Podem estar jogadoras que, ao finalizarem o sétimo jogo, ou seja, a competição completa, tenham 70% do tempo, ou vão ter 70% do tempo, e também as jogadoras que até o momento já têm 70% do tempo dessas últimas 6 partidas. Ou seja, vão ficar as principais jogadoras ali até as quartas de final, as jogadoras das quartas que foram eliminadas, que cumpriram todos os jogos e toda a minutagem, como é o caso da Gianni, que a gente vai falar mais à frente, e também as demais jogadoras que estavam na semifinal e vão estar na final, tá? Então, vamos parte por parte. Temos aí no gol a Van Doncelar da Holanda, temos na zaga a Elstad e a Alana Kennedy da Austrália. Já nas pontas, a Ona Batlle da Espanha e a Catley da Austrália. Meio campo espanhol, meio campo inteiro espanhol. A barreira volante da Espanha, a Jennifer Hermoso e a Aitana Bonmatí. Na ponta esquerda, a Rachel Daly da Inglaterra. Na ponta direita, a Raso da Austrália e a Gianni da França mais à frente. Tá? Então essa é a nossa seleção até agora da competição. E aí a gente vai entrar num caso muito interessante de análise. Por que eu vou falar para vocês que é um caso muito interessante? Ao longo da competição a gente veio apresentando o overall, o indicador das equipes, para a gente fazer a análise e o comparativo. Tá? E aí eu vou apresentar esta seguinte tela para vocês aqui. Temos a Espanha com o overall 64 aí na tela para vocês. Tá? E eu vou comentar isso pouco a pouco, tá? Não vou fazer tanto spoiler assim. Você tem ali o overall 64 e você também vai ter, no caso da Inglaterra, overall 64. Ou seja, a gente está partindo de duas equipes que chegam exatamente com o mesmo overall, que maravilha, para a gente poder fazer esta análise. E aí, vamos caso a caso, para a gente poder entender um pouco mais. Então vamos voltar à Espanha, overall 64, temos aí uma equipe que finaliza muito, constrói muito bem essas jogadas. Então está aqui os pontos primordiais da equipe da Espanha. Você tem aqui os passes certos. Então uma equipe que gosta de ficar em posse da bola. As duas equipes gostam, mas a Espanha gosta muito, tá? Até demais, mas gosta muito. Progride bem em campo. Então esse é um outro ponto positivo para essa equipe. É uma equipe de uma recuperação rápida da posse. E também uma equipe que consegue finalizar muito a gol. Então, temos uma equipe que recupera rápido a posse, consegue manter essa posse trocando os passes e também consegue finalizar a gol. Então, temos esses pontos. Quais são os pontos que não são necessariamente positivos dessa equipe? Ou seja, pontos que têm uma margem de melhora. Você teria como ponto de margem de melhora a conversão, ou seja, o número de chutes para o número de gols que essa equipe faz ainda é baixo. Iago, mas é uma equipe que veio se desenvolvendo ao longo da competição? Sim. Mas percebam como a equipe da Espanha vai se desenvolvendo ao longo da competição e vai tendo dificuldades de encontrar o trio de ataque. Percebam como essa dificuldade é grande. Por quê? Porque nesse momento você tem 3 excelentes meio-campistas que vão trocar essa posse, que vão fazer com que essa equipe progrida em campo, mas quando chega ali na parte da frente, há um desperdício de oportunidades. Podia ter sido muito mais fácil a trajetória se caso as oportunidades fossem aproveitadas. E nesse cenário, há um ponto de melhoria para a equipe da Espanha. Obviamente o indicador não é ruim, senão não teria chegado à final. Mas é um ponto que a gente vai ver, principalmente depois no comparativo com a Inglaterra, que poderia ser melhor, que é diferente de ser ruim. Tá? Além disso, temos outros 2 pontos aí de possível melhora, que seriam necessariamente o bloqueio e a defesa. Como é uma equipe que tende a ficar em posse da bola, as equipes adversárias tendem a jogar no contra-ataque. Quando essa equipe adversária tende a jogar no contra-ataque, quais são as situações geralmente criadas de finalização para as adversárias? São situações onde
você tenha geralmente uma desvantagem numérica, uma inferioridade numérica, para a equipe da Espanha. Ou seja, você está no contra-ataque, você está em jogadas mais rápidas, com um número reduzido de jogadoras atrás da linha da bola, e isso dificulta, obviamente, o bloqueio, porque você passa a ter menos jogadoras para poder bloquear. Tá? E, ao mesmo tempo, você exige mais da goleira, justamente por conta desse cenário que a gente está caracterizando aqui. Tá? Quando a gente for comparar com a equipe da Inglaterra, por exemplo, a gente vai ter uma Inglaterra que gosta da posse também e gosta de progredir no campo, menos do que a Espanha. Então, uma equipe da Inglaterra que consegue entender um pouco mais e se adaptar a diferentes situações. Então, contra uma equipe da Colômbia que não gostava da posse da bola, ficou mais em posse. Contra uma equipe da Espanha que gosta da posse, ela consegue se adaptar melhor. Tá? Esse cenário que a gente está falando é uma equipe que consegue finalizar bem a gol, menos do que a equipe da Espanha. Então lembra de novo, a Espanha fica mais tempo em posse e consegue finalizar mais. Então você está lá, colocou na Cazé TV e está lá assistindo a final, de manhãzinha. Quando você estiver assistindo a final, vai dar a sensação de controle maior, não pleno, mas maior da equipe da Espanha, e você vai entender que a Espanha, por exemplo, finaliza até mais vezes certo a gol. O grande detalhe é que, no cenário geral, você tem uma equipe da Inglaterra que converte melhor as oportunidades. Então, por isso a gente falava da Espanha ter uma margem para progredir. Converte melhor. Uma equipe que também tem facilidade nas recuperações. Ou seja, vai ser uma equipe que vai conseguir pressionar quando for exigida e também vai conseguir recuar muitas vezes quando for exigida, o que vai dificultar o jogo da Espanha. Tá? Uma equipe que bloqueia melhor e que defende melhor. A diferença aqui não é tão grande, mas a diferença principalmente no bloqueio é. Tá? E por que isso vai acontecer? Quando você joga com uma linha de 3 zagueiras e você tem ainda a Lucy Bronze, que é uma lateral, né, não é uma ala literalmente, é uma lateral, você consegue ter uma superioridade numérica grande parte das vezes das finalizações adversárias. Então, ou atinge a meta de uma vez só, como foi o caso do gol da Colômbia, né? Você tem muitas jogadoras à frente, mas eu supero todas elas e atinge o gol, o que é muito difícil de acontecer. Ou o que vai acontecer muitas vezes é parar a finalização nas defensoras, nas 3 zagueiras que vão estar ali. Tá? Então, esse é o cenário que a gente pode caracterizar também dessa equipe. Quando a gente for analisar as equipes individualmente, né, não só o coletivo como um todo, e inclui titulares e reservas, a gente pode analisar as equipes pelas equipes titulares. Tá? E aí, obviamente, a equipe titular tem um pouco do ponto de vista do analista, ou seja, quem eu espero que vá ser titular, né? Obviamente. Então, por exemplo, no jogo entre Inglaterra e Austrália, a gente colocou a Sam Kerr no banco, porque ela vinha sendo banco ao longo da competição. A Sam Kerr foi titular. Então, há jogadoras que você imagina que vão voltar ou imagina que estarão e podem ser que não estejam, é uma escolha da comissão, mas a gente coloca aqui o que a gente imagina que seja o melhor cenário para cada uma das equipes. Tá? O que a gente passa a ter nesse primeiro cenário espanhol? Uma equipe com uma linha de 4 na defesa, 3 jogadoras no meio campo e 3 atacantes. Tá? Sendo que essa atacante mais centralizada, por vezes, e a Espanha tem melhorado bastante quando faz isso, tem sido uma meia central mais avançada, para fazer uma espécie de falso, o que a gente chama de falso 9. Né? Então você tem ali uma descida de uma meio campo, fica basicamente um losango no meio campo, com 2 jogadoras de profundidade afunilando na ponta. Então assim, é uma estratégia interessante, tá? Que eu imagino que possa acontecer. Quais são os pontos fortes? Tá? Nessa equipe da Espanha, você passa a ter um ponto muito forte com a Badiera, também com a Hermoso e com a Aitana Bonmatí, se for esse trio. Tá? Uma possibilidade seria a Putellas começar aqui e a Jennifer Hermoso vir mais para frente, o que seria uma possibilidade. Então você começa não com aquele trio de meio campo, Badiera, Jennifer Hermoso e Bonmatí, você começa com a Badiera, Aitana Bonmatí e Alexis Putellas, as 3 no meio campo, e você coloca a Jennifer Hermoso mais à frente. Seria essa ponta
desse losão que a gente está falando. Nas pontas, quem geralmente vem se destacando? A Alba Redondo, que é um jogador do Levante, joga bem demais, foi artilheira do Campeonato Espanhol, vem se destacando. Ela começou no banco, assumiu titularidade na ponta direita, que não é muito a dela, mas vem se destacando também. Tá? Então você tem essa jogadora, que é uma jogadora que pode ser mais presente na área, principalmente se você tiver uma jogadora de meio fazendo essa função da central ali no trio de ataque. Além disso, e aí é uma opção, de novo, depende muito do analista, uma opção minha seria começar com a Salma Paralheiro como titular. A Salma vem entrando e entrando bem, é jovem, eu sei, mas tem hora no futebol que é momento. O momento é dela. Assim, ela entra, resolve, na final precisa estar ela. Então, assim, eu imagino que essa seja a melhor escalação para a equipe. Tá? O que isso oferece? Um overall 56, um impacto 21 e um tempo 75. Tá? Então a gente vai lembrar desses pontos quando a gente for comentar agora sobre a equipe da Inglaterra. Overall 48, então overall mais baixo, impacto 21, impacto igual, e tempo 9,2, tempo maior. O que isso quer dizer? Tempo 9,2 quer dizer que a equipe da Inglaterra substitui menos do que a equipe da Espanha. Então a equipe da Espanha troca mais vezes as suas jogadoras do que a equipe da Inglaterra. Passa pela troca da goleira, tá? E passa pela troca do trio de ataque da Espanha, que toda hora está trocando. O impacto é o mesmo, ou seja, as seleções são do mesmo nível. Há um equilíbrio muito grande, as titulares de uma contra as titulares de outra. Esse overall ser mais baixo, basicamente, quer dizer que, na hora de executar as posições que elas são destinadas, aí há um overall mais baixo da equipe da Inglaterra, ou seja, há pontos um pouquinho mais de falha, mas isso, vai mais pelo impacto do que pelo overall, tá? O impacto aqui, nesse caso, é mais importante ser analisado. Onde está a vantagem da equipe da Inglaterra? Na dupla de ataque, então esse é o primeiro ponto, essa dupla de ataque, tanto a Hemp quanto a Russo são duas grandes jogadoras, grandes destaques dessa Copa do Mundo, tá? E também eu imagino que haja a volta da Lauren James para essa final, tá? Tanto ela quanto a Hunt estão jogando muito bem, ou seja, tanto faz como tanto fez, jogam bem pra caramba, mas a Lauren tem jogado melhor, tá? Entre as duas estão no mais alto nível, a Lauren tem estado um pouco à frente, e eu acredito, até pela suspensão e um tempo maior de descanso, ou seja, mesmo que não seja proposital, mas houve um tempo maior de descanso, a Lauren James possa estar presente mais vezes. Além disso, há de se destacar também a presença da Rachel Daly como ponta esquerda ali. Ela acaba não fazendo tanto a lateral, especificamente como é o caso da Lucy Bronze, mas ela acaba tendo esse apoio um pouco mais forte. Tá? O que a gente pode destacar? Se a Espanha tem um meio muito forte, uma zona central muito forte, você passa até as laterais mais voltadas para a equipe da Inglaterra. Então esses duelos vão ser interessantes da gente ver isso mais à frente. A gente vai ver isso, na verdade, agora, né? Porque a organização e é algo que a gente espera que sejam as forças dessas equipes. Vale a pena ressaltar algumas coisas. No futebol feminino, quando a gente olha essa Copa do Mundo, as jogadoras de defesa foram muito prejudicadas pela Ilestead da Suécia. Por quê? Porque a Suécia tinha uma bola aérea muito forte e a zagueira foi artilheira, fez 4 gols até agora. Então o overall dela ficou tão mais acima do que as outras ficaram com o overall muito para baixo. Tá? Mesmo que as outras tenham feito boas Copas do Mundo, o overall desceu muito, justamente pelos pesos que acaba se tendo dentro do jogo. Tá? Gol é importante. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, quando a gente for ver as outras grandes posições, e a gente vai ver isso no vídeo na segunda-feira provavelmente, tem um cenário onde sempre tem uma grande destaque e as outras mais abaixo. Então você tem um desnivelamento muito grande entre quem joga e quem não joga. Tá? Então é sempre bom a gente ressaltar isso aqui para entender os pesos que vão ter e as notas que vão ter. O que eu imagino que aconteça? Quando a gente for analisar as disputas no ataque, ambas as equipes levam vantagem na parte ofensiva, ou seja, o ataque da Espanha leva vantagem em relação à defesa da Inglaterra e o ataque da Inglaterra leva vantagem em relação à defesa da Espanha. Então, nas duas extremidades, olhando a zona mais central, mais próxima às áreas, quando atacarem, ambas levam muito perigo.
Então isso é um ponto muito importante, tá? Quando a gente for observar as laterais, há um equilíbrio muito grande nas laterais, no sentido de a Espanha leva vantagem no confronto da Carmona com a Luz Bronze, tá? A Espanha leva uma vantagem ali. É um ponto de ataque muito interessante dessa equipe da Espanha, e isso é muito importante a gente observar ao longo do jogo. Na outra ponta, a Daly deve levar vantagem em relação a Ona Blattler, justamente por conta desse apoio mais forte dela e da presença até mesmo na construção e também na realização de gols. Já nesse meio campo, se a gente for dividir em dois, né, porque acaba tendo um encaixe de fato, né, você tem duas volantes ou meias centrais contra duas meias centrais da Espanha, e você tem uma volante da Espanha contra uma meia ofensivo da seleção da Inglaterra. Entre essas duas, vantagem da Inglaterra, e nessa parte, vantagem da Espanha. Então, assim, por que eu falo que é uma análise muito interessante para a gente fazer? Justamente porque em todos os cenários há um equilíbrio. É muito difícil de ter um jogo desse. Então, para você que esteja assistindo aí na Cazé TV, provavelmente, acompanhe o jogo e se divirta. Porque tende a ser, talvez, o maior jogo de futebol feminino em Copas do Mundo. Porque tende a ser o jogo mais disputado. Quando a gente via, por exemplo, os Estados Unidos chegando à final, havia um desnível. Havia uma clareza de favoritismo entre uma equipe e outra. Tá? Eu fiz análise sobre a Copa do Mundo anterior. A vantagem que os Estados Unidos chegavam em relação às demais era absurda. Então você tinha um desnível entre as equipes. É aquele grande favoritismo. Né? Quando a gente fez a análise da Champions League, havia um grande favoritismo do Barcelona em relação ao Wolfsburg. Nessa análise, há uma igualdade muito interessante. Há uma igualdade no overall das equipes até o momento. Há uma igualdade também no impacto das equipes titulares, ou seja, você tem ali já de cara um confronto muito equilibrado, e há um impacto de forças por zonas de campo, como a gente acabou de ver. Tudo isso leva a ser um grandíssimo jogo, muito estratégico, muito pensado, e é claro que você vai poder acompanhar uma grande final de um grande espetáculo. Tá? O crescimento da Copa do Mundo Feminino veio sendo coroado nesse jogo final com um grande espetáculo entre as duas seleções mais fortes da competição. Espero muito que vocês gostem do jogo, dessa análise também. E se gostou, curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo de gente. É claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, boa final para vocês e até mais. Valeu!